No capítulo dessa sexta-feira, dia 30 de julho, na novela Topíssima, após a denúncia de Madalena, André diz para Fernando contar o que realmente o garoto sabe. Fernando então começa a dizer, fala que estava muito revoltado com a morte de Jandira e também com os garotos que zoavam ele no colégio. Foi aí que decidiu procurar Pedro e pedir para ele dar umas aulas de luta para ele. No entanto, Pedro viu que Fernando tinha futuro na organização e, quando ele se deu conta, já estava trabalhando como aviãozinho para Pedro. André pergunta se o menino aceitou numa boa quando ele revelou que era traficante. Fernando responde que Pedro convenceu que aquilo era um negócio como outro qualquer e que ele não obrigava ninguém a comprar, e por isso ele não teria nenhuma responsabilidade. Madalena grita e diz que não foi essa a educação que ela deu para Fernando. Fernando fala que errou feio, mas para eles acreditarem que não está mais nessa. Naquele momento, Edevaldo entra na sala e pede desculpas por interromper, mas seria apenas para avisar que Pedro não volta para a delegacia naquele dia. Fernando então continua as revelações. Fala também de Yasmin, diz que achava que ela era traficante, mas depois descobriu que não era, que estava ali apenas infiltrada. A mulher contou todos os detalhes para ele, e foi com o conselho de Yasmin que ele foi embora da organização. Graça diz que tudo está se encaixando, e André pergunta se ele tem alguma prova do que está falando. Fernando responde que é verdade, para eles acreditarem nele. E Edevaldo responde que eles acreditam, porém precisam de provas. Mas Fernando fala que não tem nenhuma prova, porém entrega que Bruno tem, que ele possui um dossiê cheio de provas contra os traficantes da Veludo Azul. André fica agoniado com tudo aquilo, se levanta e confirma se é o Bruno do cantinho da laje. Fernando responde que sim, que é esse mesmo. Edevaldo diz que não entende do porquê ele, sendo advogado de Sofia, não entregou tudo isso, que não faz sentido. Graça pede para Fernando explicar melhor como ele sabe dessa história de Bruno, e Fernando diz que estava conversando com Pedro em um dia no escritório e de repente Bruno entrou lá e colocou ele contra a parede. Depois levou o menino para longe disso. Graça levanta a possibilidade desse dossiê ter provas também contra Sofia, por isso Bruno não entregou para a polícia. E André pede calma a todos, diz que eles nem sabem se o dossiê realmente existe. Edevaldo fala que Bruno pode estar blefando para ameaçar Pedro e os outros traficantes. Em outra cena, Canarinho e Clementina contam para Sofia que Bruno tem um dossiê contra os traficantes da Veludo Azul. Diz que Paulo Roberto é um deles. Sofia pergunta por que Bruno não entregou para a polícia, já que ele é advogado dela. E Canarinho responde que é uma longa história, pois Bruno perdeu um irmão por causa da Veludo Azul e prometeu vingança aos traficantes. Sofia diz que vai contar tudo ao delegado ainda naquele dia, assim que voltar na delegacia. E escondido, o capanga de Pedro fotografa tudo e liga para ele, avisando do ocorrido. Pedro, ao saber da notícia, diz para Paulo Roberto que já sabe com quem está o dossiê, que está com o Canarinho. André pede para Madalena, Zeca e Fernando serem discretos. E Graça diz que precisaram de mais provas contra Pedro. O delegado chama a policial para irem atrás de Bruno. E André também vai ordenar, ao telefone, que Pedro faça plantão na delegacia. Eduardo e Aderlise descobrem que Lara deixou tudo para Yasmin. E Madalena fica triste diante de Fernando. Dagoberto recebe uma ligação e fica decepcionado. O cachorro Trombada é cuidado por um mendigo. Clementina se diz decepcionada com Bruno. Inês diz que Pedro armou contra ela. Sofia é levada para a cela e Taylor diz acreditar que Pedro matou Lara. Antônio vai até a casa de Bruno. Madalena recebe o apoio de Marinha.
e Zeca vai perdoar Fernando pelo ocorrido. André segue para a casa de Bruno e diz já saber a verdade sobre o dossiê. E o delegado chega na casa dele. O advogado age naturalmente e pergunta se tem alguma novidade do caso de Sofia. André responde que ele que vai ter que dizer, pois parece que há muito tempo ele tem um dossiê com provas contra Paulo Roberto, Taylor e Pedro, como traficantes da Veludo Azul. Bruno vai ficar estagnado. Obrigada a você que assistiu até o final. Não esquece de se inscrever e até os próximos resumos.